A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, estou aqui mais uma vez para tratar a respeito do ateísmo, essa ideologia satânica, diabólica, que tem cooperado para a depravação cada vez maior, cada vez mais intensa no coração daqueles que abraçam essa ideologia podre, essa ideologia imunda, que torna imunda aqueles que abraçam. Bom, eu estou aqui com dois vídeos, né? Quero falar a respeito de dois vídeos especificamente do ateu Ismael Oliveira. Esse sujeitinho, ele fez dois vídeos atacando ferozmente o Senhor Jesus Cristo, né, de uma forma bastante depravada, moralmente depravada, o que retrata, na verdade, o pensamento, né, da militância ateia. Você pode ver nos comentários, né, debaixo do vídeo dele, os comentários apoiando ali as atitudes dele, o que mostra que eles gostam também daquilo que é imundo, eles gostam de apoiar aquilo que é errado, aquilo que é depravado, aquilo que é corrompido. Mas para que vocês tenham ideia sobre o que eu estou falando, eu vou apresentar para vocês aqui o primeiro vídeo. Não vou mostrar a imagem dele aqui, eu não vou apresentar o vídeo, né? Isso que eu estou querendo dizer. Mas eu vou falar o nome do vídeo que ele postou no canal dele, chamado Culto ao Psicopata Imaginário. Olha só, se referindo a Jesus, culto ao psicopata imaginário. Ele chama Jesus de psicopata. E não bastasse isso, dentro do vídeo ele refere-se às igrejas como botecos. Como botecos, você sabe muito bem o que é um boteco, né? É um bar, é um lugar onde ali corre bebidas alcoólicas, é um lugar de vício, é um lugar de muitas outras coisas também. Então, ele se refere às igrejas como boteco e acha bonito isso, acha muito bonito isso, e a Jesus Cristo como psicopata. Bom, esse é o de menos ainda, vamos dizer assim, é o mais maneiro dos vídeos, né? Agora, dá uma olhada, vamos para o segundo vídeo dele. O segundo vídeo chama-se o voyeurismo de Jesus. Para que você possa compreender primeiro, eu vou dizer aqui o significado da palavra voyeurismo. Voyeurismo vem da palavra voyeur. Eu não sei, não tenho ideia se esta é a pronúncia correta, porque a palavra vem de origem francesa, eu não falo francês, não faço ideia da pronúncia francesa, então eu não entendo nada de francês. E voyeurs, vamos pronunciar voyeur. Voyeur significa aquele que assiste, aquele ou aquela que assiste. Voyeurismo, logicamente, é o substantivo, é o ato de assistir. Então, ou a prática, né, de assistir. Assistir o quê? Assistir a atos sensuais, atos sexuais. É aquela pessoa que tem prazer em ficar assistindo. Ela se satisfaz em ficar assistindo coisas sensuais. Seja diretamente uma pessoa, né, fazendo sexo, seja uma pessoa sensual na rua, ela se satisfaz ou olhando pelo buraco de uma fechadura ou assistindo realmente as relações sexuais bem à sua frente, né? Então, voyeurismo é a atitude, né, o ato de assistir atos sexuais, de assistir relações sexuais. É a pessoa que é viciada nesse tipo de coisa. E ele chama Jesus, inclusive no vídeo dele, esse vídeo, o voyeurismo de Jesus, ele refere-se a Jesus como voyeur. Fala que Jesus pratica o voyeurismo, que ele tem prazer em assistir relações sexuais entre os casais. Mas eu vou diretamente às frases, né, que ele falou dentro desse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia da corrupção moral dos ateus. Da corrupção do moral dos ateus. E depois eu vou comentar lá no final também a minha opinião a respeito disso, a minha posição com relação a isso. Bom, a primeira frase que ele fala é que os religiosos, né, ele chama nós cristãos de religiosos, eles nem sabem a diferença entre religioso e cristão, né? Muitos deles, a maioria deles, eu creio que passou pela igreja e na ignorância nem sabe a diferença. Precisariam de uma aula. Eles falam que nós, religiosos, né, demonizamos o sexo. Não, Ismael Oliveira, ninguém demoniza o sexo. Nós santificamos o sexo dentro da palavra de Deus. Ele até reclama falando assim que nós e Jesus gostamos de colocar regra em tudo, até mesmo nas relações sexuais. Não é questão de regra, Ismael Oliveira, é questão de santificação. Nosso Deus, sendo um Deus altamente moral, um Deus altamente puro e santo, ele orienta as suas criaturas também para seguir o mesmo caminho. Diferentemente de vocês, ateus, que querem uma vida totalmente, né, sem regra, né? Aí a gente pode imaginar o que vocês são capazes de fazer se tem uma vida sem regra. O que um ser humano será que é capaz de fazer onde ele não segue regra alguma? Quando na verdade nós sabemos que até os ateus e todo mundo, ninguém foge à regra. Todos estão na vida debaixo de algum tipo de regra. Você mesmo, Ismael Oliveira, está debaixo das regras do YouTube. Dependendo do tipo de vídeo que você fizer, o YouTube vai te cortar. Dependendo do que você falar, o YouTube vai limitar os seus vídeos. Então, isso é plena hipocrisia da tua parte, como de todos os outros ateus. Mas essa palavra aqui, essa afirmação de que nós demonizamos o sexo, né, tornamos ele demoníaco, afirmamos que muitas coisas do sexo são demoníacas, e na verdade são mesmo, adultério é algo demoníaco,
A fornicação é algo demoníaco porque não está dentro da vontade de Deus. Vocês querem um sexo, parece liberal, né? É isso que vocês dão a entender. Isso aqui é a menor de todas as afirmações que ele falou. Agora vamos correr, né? Vamos para baixo aqui, né? Eu marquei as frases no papel para vocês terem uma ideia a respeito da qualidade, né? Baixa, vil, mesquinha, para vocês terem uma ideia, né? Do vômito fétido, né? Porque ele só vomita coisas podres, blasfêmias fétidas a respeito de Jesus. É uma verdadeira blasfêmia, ele é um verdadeiro blasfemo, assim como outros ateus também têm feito a mesma coisa. Ele tem seguido a linha daquele Sérgio dos Estados Unidos lá, que gosta de fazer a imagem de Jesus, produzir a imagem de Jesus em posições eróticas, pornográficas. Está na mesma linha. Eu creio que ele deve ser discípulo daquele Sérgio dos Estados Unidos lá. Bom, outra frase, olha a frase que ele falou: Jesus é o maior viciado em sexo do mundo, porque ele é onipresente. Ele fala assim, então Jesus é onipresente, ele está até mesmo dentro de um quarto de uma pessoa, de um casal fazendo sexo ali, e ele fica assistindo aquilo ali. Olha o absurdo que ele está falando aqui. Claro que Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele não olha a relação sexual de um casal como nós, seres humanos, olhamos, com imundícia na mente, como você tem imundícia na sua mente e imagina essas coisas doentias a respeito de um Deus tão santo como Jesus. Jesus é o maior viciado em sexo do mundo, afirmou Ismael de Oliveira. Olha outra frase, será que Jesus fica excitado? Ele levanta essa questão, será que Jesus fica excitado? Não, Ismael Oliveira, ele não é imundo, como essa ideia imunda que está surgindo na sua cabeça. Claro que não, ele é um Deus santo, claro que ele não fica excitado, ele é espírito. Mas vamos para frente para vocês terem uma ideia até onde vai a depravação moral dos ateus. Ele fala assim, Jesus prefere ficar assistindo pessoas tendo relações sexuais e colocando regras. Outra coisa, religião é algo totalmente sem sentido. De certo, o ateísmo é com muito sentido, tem muito sentido, né? Dá uma olhada, você que é seguidor desses ateus aí, você que é inscrito nos canais, né, sujos e imundos desses ateus, apoiando essas imundícias e essas sujeiras que eles falam, né, que eles divulgam no seu canal, se tem algum sentido naquilo que você tem assistido desses canais. Veja se tem alguma coisa aproveitável desses canais. Agora, vamos continuar com as frases desse Ismael Oliveira. E esse Jesus colocou o pecado até no pensamento. Não, Ismael Oliveira. Será que vou ser preciso desenhar aqui para você? Será que eu vou precisar desenhar para você aqui entender que o pecado é criado por nós? Nós colocamos as imundícias dentro do próprio pensamento? Não entende nada de Bíblia esses ateus, como vocês veem. E ele continua falando, mas ele, Jesus, se satisfaz assistindo às relações sexuais das pessoas. Aqui, quando ele fala assim que esse Jesus colocou pecado até no pensamento, mas ao mesmo tempo ele se satisfaz assistindo às relações sexuais das pessoas, ele quis dizer que Jesus ele entra em contradição. Como Jesus ele desaprova a cobiça mental ao olhar para uma mulher desejando você estará cometendo adultério, o mesmo acontece ao olhar para um homem desejando você estará cometendo adultério, ele fala que esse mesmo Jesus que estabeleceu essas regras, ele mesmo cai em contradição ao se satisfazer em assistir, por ele ser onipresente, em assistir às relações sexuais das pessoas. Olha o absurdo, as ideias limitadas, absurdas e imundas desses ateus. Mas vamos continuar com as frases que ele usa em seu canal. Jesus, agora essa frase aqui, peço até perdão pela frase que eu vou usar, vou aqui na verdade usar a palavra que ele usou aqui. Jesus é a maior testemunha. Testemunha é o quê? Aquele que assiste, aquele que está testemunhando das relações sexuais. Jesus é a maior testemunha de fodas. Eu tenho até vergonha de repetir essa palavra aqui, e não vou repetir, em respeito a você que está me assistindo, mas eu fiz questão de falar para você ver o grau de depravação, de corrupção moral que esses ateus estão envolvidos devido a essa ideologia satânica. Eles acham que não, eles acham que são santos, eles acham que são superiores aos cristãos. Vamos lá, teteiadas, né? Ateusadas, teteias, né? Vamos lá, em que algum ateu ou os ateus, né, aí são melhores do que os cristãos? Com isso aqui? Com esse exemplo que eu estou dando aqui? Mas vamos continuar com a frase aqui, porque ele continua ainda no seu vídeo. Ele fala assim, há um Jesus tarado, enquanto você está tendo relação sexual, há um Jesus tarado observando você ter relações sexuais. Veja, ele chamou Jesus de tarado. Chamou de Jesus tarado. Veja até onde vai a depravação moral desses ateus. E a última frase dele, Deus, o Criador, deve ser o Criador daqueles sites pornográficos, né? Aqueles sites adultos, o Xvideo, né? Em inglês, ou Xvideo.
E ele já deve ter visto todos os vídeos e deve ser o maior viciado em sexo. Então, olha as aberrações que saiu da boca desse sujeitinho chamado Ismael Oliveira. Olha as aberrações desses ateus, até que ponto eles vão ao criticar o cristianismo, ao criticar Jesus, ao criticar Deus, ao criticar os cristãos, ao criticar as igrejas, pastores, evangelistas, enfim, tudo que é cristianismo para eles não presta, como se eles prestassem. Tudo que é cristianismo não tem moral nenhuma, como se eles tivessem moralidade, uma moralidade sadia. Mas eu pergunto para você, isso é moralidade sadia? Isso que ele expôs nesses 2 vídeos aqui, chamando Jesus de psicopata, igrejas de botecos, Jesus de tarado, Jesus de voyeur, Jesus de... que mais que ele falou? Testemunha de... Você já sabe o que eu já falei para você aqui, ó. Fica assistindo, tendo prazer, fica excitado, né, ao assistir relações sexuais, e que um Jesus que assistiu todos os filmes pornográficos, porque ele criou a empresa pornográfica, né, no mundo. Não é assim? Isso aí só pode vir de uma mente doentia. Uma mente doentia, para mim é uma mente doentia. É o que o ateísmo produz na cabeça de quem abraça o ateísmo. Dos ateus. Doença mental. Doença mental. Isso aí ele precisa de tratamento. Esse Ismael Oliveira precisa de tratamento psicológico. Bem como todos os outros ateus também. Bem como todos os outros ateus. Então eu quero deixar aqui para você, para terminar esse vídeo aqui, 2 versículos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala a respeito dessas pessoas. Aqui fala aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Viu? Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus mesmo os entregou a um sentimento perverso. Então eles praticam esse tipo de sentimentos perversos e acham que é normal. Então, cada vez mais eles vão falando que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Jesus é... Mas na cabeça deles isso se tornou normal, quando na verdade eles foram entregues, abandonados a esse tipo de sentimentos perversos. Para quê? Para serem condenados lá na frente. Porque enquanto não houver arrependimento no coração desses ateus, e está difícil esse arrependimento, né? Não haverá esperança para nenhum deles. Nenhum. Se não houver arrependimento, todos perecerão. E Romanos capítulo 3, versículo 13 fala que a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, que é o que eles fazem. Peçonha de áspides, ou seja, serpente venenosa, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Tá aí o retrato dos ateus. Os ateus, né, que usam a sua boca, a sua língua, para denegrir a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, de Deus, das igrejas, dos cristãos, porque eles colocam tudo dentro de um mesmo saco, né, rotulando ali como imprestáveis. Eles generalizam, a verdade é essa, eles generalizam, mas quando a gente faz vídeo contra eles, contra essa ideologia demoníaca chamada ateísmo, aí eles têm chilique, aí eles não gostam. E eu não estou nem aí se eles gostam ou não gostam. O ateísmo tem que ser derrubado mesmo do planeta Terra. O ateísmo tem que ser realmente derrubado, que se levante mais, e tem se levantado, viu? Muitos apologistas para derrubar esse sistema absurdo e demoníaco. E você que é inscrito nesses canais tolos, nesses canais sujos, imundos, que dessa forma aqui, como criticam a Jesus e falam coisas, né, absurdas, obscenas e blasfemas contra Jesus, pula fora enquanto é tempo. Esse é o meu conselho para você, inscritos desses canais. Eu sei que dificilmente vai ter alguém ali que vai me dar ouvidos, mas é problema seu. Você está escolhendo seu caminho de perdição, você escolheu como líderes, você escolheu como ídolo do seu coração ali alguém que está alguém que está caminhando rumo ao abismo da perdição, e você está caminhando junto com ele na mesma rota de destruição. Pensa nisso. Fiquem com Deus.